Vivo, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Tudo bem aí com vocês? A aula de hoje está sensacional. Na verdade, todos os dias a gente coloca um assunto diferente aqui. Fica até o final dessa aula, que hoje você vai aprender algo surpreendente. Cada dia é colocado um assunto para despertar a sua mentalidade. Ei, Ana Paixão, bom dia. Cada dia a gente coloca algo diferente para que possa ativar o seu inconsciente, colocar no campo da consciência algo que seja importante para você. Algo que transforme o seu dia, algo que ative o seu dia, para que você possa refletir de forma diferente e pensar de forma diferente. Hoje é sábado e a gente está aqui, sim. O nosso compromisso aqui é todos os dias, até o final desse ano, 340 dias. Para ser mais exato, hoje só faltam 251 dias. Presta bem atenção. 340 para 250 já andou 92 dias. Significa, hoje é a live 92 do projeto 559, 340 dias. Quando a gente começou o projeto 559, já são 107 lives. Nós vamos comemorar a live 100 aqui do consecutivo do 340 dias. Claro que a gente vai comemorar isso, né? Eu quero saber de vocês aí, como está o dia de vocês, como foi a semana, o que foi diferente para vocês. Bom dia, Daniela, tudo bem? O que foi diferente para vocês? Como tem sido as aulas do 559 para vocês? Tem sido bacanas, tem sido produtivo para vocês, tem dado reflexo na vida de vocês? Vocês têm realmente usado papel e caneta e têm anotado todas as informações que a gente coloca aqui? Porque elas são importantíssimas para vocês. Tem feito isso? Vocês têm criado, têm tido vontade de estar aqui também para poder escutar e para poder ler a Bíblia junto comigo? Isso significa, eu também quero ler. Eu estou despertando a mentalidade de todos os dias estudar a Bíblia. E se isso aqui parar, eu vou continuar estudando, porque fez parte do meu cotidiano. Eu entendi mais do que somente ler a Bíblia. Eu entendi que realmente é o melhor manual que eu posso ter na minha vida. É isso que tem que fazer sentido. É essa conexão que tem que fazer sentido. Realmente eu me conecto com Deus que eu estou falando ali. Realmente eu vou atribuindo para mim alguns novos sentidos quando eu estou lendo a Bíblia todo dia. Eu espero que sim. Então vamos lá? Hoje o salmo que nós vamos ler hoje é o Salmo 35. Deixa eu deixar uma coisa muito clara para você aqui. Os salmos são 150, né? A gente leu, olha que legal, a gente leu Isaías, lemos Provérbios, lemos Eclesiastes todos, pulamos agora para Salmos, e Salmos são 150 dias. 150 dias são 150 dias de oração. 150 dias buscando a intimidade. 150 formas da gente conseguir conversar com Deus de uma forma a não reclamar. De uma forma a clamar, a chamar a presença dele para a gente. É isso que Davi nos ensina todos os dias aqui, ok? Então vamos para o Salmo 35? Bom, o Salmo 35 é bem puxadinho, viu? Vamos lá? Salmo de Davi, Salmo 35. Pleiteia minha causa, ó Senhor, com aqueles que lutam comigo. Luta contra aqueles que lutam contra mim. Ele pede e confia. Todas as vezes ele faz isso. Pede e confia. Toma o escudo e o broquel e levanta-te para o meu socorro. Saca também a lança e impede o caminho contra aqueles que me perseguem. Diz para minha alma, eu sou a tua salvação. Que eles sejam confundidos e leva à vergonha aqueles que buscam a minha alma. Que sejam virados para trás e levados à confusão aqueles que contra mim planejam a minha dor. Que eles sejam como palha diante do vento e que o anjo do Senhor os afugente. Que o caminho deles seja escuro, escorregadio e que o anjo do Senhor persiga. Eu estou rindo porque Davi é tão detalhista. Mas estão... Ei, meu amorzinho, bom dia. Bom dia, meu amor, tudo bem? Ei, Glorinha, bom dia. Eu tô rindo porque Davi é tão detalhista
com essas coisas, com a questão de conversar com Deus, com a intimidade que ele tem com o Senhor, que ele é capaz de detalhar até as coisas que ele deseja. Então aqui ele coloca até que eles sejam como palha diante do vento e que o anjo do Senhor os afugente, quer dizer, bota fogo neles. Que o caminho deles seja escuro e escorregadio e que o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa eles esconderam para mim a sua rede em uma cova. E sem causa eles cavaram para minha alma. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. As pessoas precisam acreditar um pouco mais nessa guerra espiritual. Não é todos os dias que eu acordo repleto de vontade e inspiração para estar aqui. Mas tem um compromisso que é muito maior do que simplesmente eu estar aqui. É o compromisso de estar aqui com você, é o compromisso meu de temor com Deus, de estar servindo a Ele e não ter desculpa para dar para não estar aqui. Então, quando eu falo isso, eu estou dizendo o seguinte: existe uma guerra muito forte, espiritual, que bate na gente o tempo todo. Aqui a Glorinha está falando. Muita guerra espiritual. Isso aí, Glorinha. E existe. E a gente confunde, às vezes, alguma coisa. Não, mas isso é porque eu levantei mal. Ah, porque eu estou meio assim e tal. Muitas das vezes é sim. É uma guerra espiritual. É uma guerra do corpo. Oh, maravilha. Perdão, gente, vamos lá. É uma guerra do corpo, é uma guerra da alma, é uma guerra o tempo todo de você podendo se construir para que os seus projetos, ou os projetos que Deus colocou no seu coração, persistam. E não há projeto que não tenha sucesso, que não chegue ao ápice do sucesso, se você tiver constância. Então, mantendo a constância, eu sempre vou atingir resultados sobrenaturais. Então, através do que a gente aprendeu na aula de ontem, de micro resultados constantes, que eu chego em resultados grandiosos. Só que para manter a constância, a briga espiritual é grande. Porque o grande desafio nosso é manter a constância. E aí vem a briga espiritual. Ei, Algine, bom dia. Então vamos lá. Que a destruição venha sobre ele de surpresa e que a rede que ele escondeu o apanhe. Que ele caia naquela mesma destruição. E minha alma se alegrará no Senhor, ela se regozijará na sua salvação. Quando eu estiver lendo aqui, não tem problema nenhum se você também desejar assim como Davi. De certa forma, olha só que interessante. Se você parar para pensar, de certa forma, não é certa covardia, se a briga espiritual, eu não estou vendo o que está acontecendo. Eu sei que os anjos de Deus me protegem. Aí olha só, eu tenho certeza da proteção de Deus, mas é preciso que eu invoque isso quando eu percebo que eu estou sendo atacado. Entendeu? Mental também. Então o que acontece? É preciso eu entender e eu experimentar de maneira muito perceptiva ou sensitiva que esse ataque está acontecendo. E é preciso verbalizar isso. E é isso que Davi faz aqui. Ele verbaliza porque ele percebe, olha, montaram redes para poder me pegar. Me julgaram como palha e quiseram me incendiar. Colocaram terrenos escorregadios para que eu escorregasse. Então, Senhor, coloca os seus anjos à minha disposição para que eu vença este dia. E eu não sei quando que ele fazia. A gente tem feito aqui consecutivo. Mas quantas vezes Davi fez um salmo, ou ele orou como um salmo? Eu creio que todos os dias ele orava como um salmo. Afinal, as batalhas nossas são todos os dias, né? Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que for demais para ele, sim, o pobre necessitado daquele que o prejudica? Falsos testemunhos se levantaram, eles puseram na minha conta coisas que eu não conhecia. Eles me recompensaram com o mal no lugar do bem, para prejudicar a minha alma. De novo reforçando, é uma briga espiritual. Pode ser uma briga física? Pode, mas nesse momento está claro para mim que é uma briga espiritual. E para você também. Mas quanto a mim, quando eles estiverem enfermos, minha roupa foi pano de saco. Humilhei minha alma com jejum e minha oração retornava ao meu próprio peito.
jejuava-se muito para atingir o ápice espiritual naquela época. Ainda se jejua muito nos dias de hoje para isso. Eu falo o seguinte, é melhor você pensar no jejum como um descanso para o seu intestino, para o seu corpo, mas também entender que sim, toda vez que eu passo uma pressão muito grande, como por exemplo o jejum de alimento, eu vou ficar mais frágil. E a minha fragilidade vai me fazer atingir ápices espirituais muito mais elevados, porque já é uma briga onde o corpo e a mente estão perdendo. Afinal de contas, para eles querem sempre estar economizando energia. E alimentar é reter energia para caso precise economizar. É uma briga feia. Então o jejum, sim, ele leva você a uma guerra espiritual grande. Ele está falando, eu jejuei inclusive para que eu pudesse perceber que a minha alma pudesse ficar mais forte. Olha que interessante isso. Comportei-me como se tivesse sido meu amigo ou irmão. Eu me curvei pesadamente como alguém que pranteava por sua mãe. Mas na minha adversidade eles se regozijaram e se reuniram. Sim, os miseráveis se reuniram contra mim e eu não sabia disso. Eles me rasgavam e não cessavam, não paravam. Tem dia que a briga não para. Parece interminável. Parece que não vai cessar. A tristeza, o desânimo e aquela vontade de fazer alguma coisa que vai embora. Lembra, a vontade nunca vai estar em você se você não fizer algo. Então, tá começando a ficar para baixo? Faz algo, vai andar, vai ler, vai passear, vai para a rua, não seja vencido. Há um movimento junto ao corpo e à mente e ao espírito que precisa estar em movimento para que você consiga atingir a sua soberania sobre você mesmo. Então, para que eu pareie o meu espírito ou a minha alma com o Divino Espírito Santo e eu tenha força para caminhar e eu consiga evocar essa energia que eu preciso para vencer essa batalha espiritual da qual eu não estou vendo, eu preciso estar sempre em movimento. Não dá para ser diferente, é preciso estar em movimento. Lembra disso todas as vezes. Toda vez que você estiver desanimado e triste, cria um movimento. Promove alguma coisa, faz uma atitude, vai fazer uma caminhada, vai para a rua, vai dar um passeio, vai pegar um livro, mas não distraia a sua mentalidade com coisas letárgicas que vão te distrair. Pega isso e não esquece. Quando algo te atacar, quando você estiver desanimado, quando você perceber que é algo espiritual, não se distraia com isso usando formas de deixar a sua mentalidade letárgica. Quais seriam? Redes sociais, passando a ver a vida dos outros, sentar para ver um filmezinho, porque esse é o momento de você vencer essa batalha. Esse é o momento mais especial de você atingir a sua maturidade espiritual. Então, Deus dizendo uma coisa, saia e faça as coisas que vão fortalecer o seu espírito. E não há algo mais importante do que dialogar, perguntar, ler, buscar conhecimento ou entrar em movimento, algo que faça ele agir. Ficou claro para você? Não entrega isso, eu estou desanimado, eu preciso distrair, deixa eu ver a vida dos outros aqui. Isso vai acalmar você, isso vai levar sua dopamina lá em cima. E quando você parar de ver, ela vai lá pro pé. Lembra disso. Como tirar o medo do espiritual. Pedrinho tá aqui te chamando. Ei, Pedrinho, é o papai, filho. Bom dia. Bom dia, Pepe. Como tirar o medo do espiritual? Glorinha, não, vamos lá, primeiro, o medo que você está falando, se for, pensa o seguinte, se for o medo que te trava, você vai precisar agir como eu acabei de falar agora. Se for um medo, que é aquele medo que te responsabiliza, que te põe para frente, continue agindo, porque assim você vai literalmente vencer essa batalha. Então, o medo do espiritual só pode ser o seguinte, se eu sei que existem brigas espirituais e eu não estou vendo, eu já falei comigo, meu Deus, mas isso é covardia. Eu estou sofrendo essa batalha, mas eu não estou vendo nem quem está fazendo isso. Não é justo. Pelo menos eu vendo quem está fazendo isso. Então,
O que me resta quando isso acontece? O que me resta quando isso acontece? Então, vou destravar você aqui agora. O que me resta? Me resta... Tá dando... Deus te abençoe, filho. Deus te abençoe, meu amor. Então, o que me resta agora, Glorinha, para você entender? Me resta eu dialogar. Não é se revoltar, é dialogar, como eu estou acabando de falar. Olha o que Davi está me ensinando aqui com o Salmo. Dialoga, Senhor, eu já estou sentindo, eu sei que agora começou mais uma batalha espiritual. E eu sei que quando eu invoco a sua força, quando eu invoco o Senhor, o Senhor manda os seus anjos para cá. Comece o exercício da fé. Creia na proteção. Você também é filha, Glorinha. Você é filha do Deus Criador, do Senhor dos Exércitos. Então, para destravar, comece a invocar Ele, a sua proteção, os anjos dele, porque você tem o poder de emanar isso e de afastar essa espiritualidade que está querendo te travar. E começa a falar, começa a andar, começa a fazer alguma coisa, ou começa a ler algo que vai fortalecer a sua mentalidade. Porque nesse momento você pode estar fragilizado, é preciso fortalecer através de atitudes que deixam o seu estado letárgico ou estado mais vibracional mais baixo ser evoluído através da sua pressão. E a pressão vem através de perguntas, de falas, de chamar a proteção ou de buscar conhecimento para que isso possa fortalecer em você de maneira consistente. Fez sentido para você aí? Vamos lá? Com zombadores, hipócritas e festas, eles ringiam sobre mim e seus dentes. De ringir, de xingar, de ficar nervoso. Senhor, até quando tu assistirás a isso? Resgata a minha alma e suas destruições, e a minha querida dos leões, e te darei graças na grande congregação, e eu te louvarei entre os muitos povos. Não deixes que aqueles que são meus inimigos erradamente se regozijem sobre mim, nem deixes que pisquem o olho os que me odeiam sem causa, porque eles não falam da paz, mas maquinam assuntos enganosos contra aqueles que estão quietos na terra. Sim, eles agora está falando de pessoas. Já saiu do espiritual, já virou uma coisa muito física. Agora ele saiu do mundo espiritual, onde a alma dele estava afundada, estava triste, afundada, e agora ele fala, não só no espiritual, e agora aqueles que falam de mim, que nem me conhecem, que escutaram falar de mim e maquinam o mal contra mim. Quantas pessoas nunca te viram e aquela conversa fiada roda em volta de você? Por que fulano fez isso? Você viu o que o Samuel fez? Nossa, que coisa horrível. Não tá vendo? Ele perdeu o tempo todo dia. Ele é um palhaço fazendo live todo dia. Ou será que cada hora vão falar uma coisa? Cada hora vão falar uma coisa. E tá tudo certo. Lembra disso. Alguém vai chegar para julgar pá no seu projeto. Alguém que não tem resultado vai julgar pá naquilo que você está fazendo. É preciso promover uma energia ainda maior para acabar com isso. Muito maior para acabar com isso. Sim, eles abriram sua boca amplamente contra mim e disseram, nosso olho viu isso. Viu que eu te falei? Olha, você acabei de falar. O olho nem viu, eles nem viram e estão comentando. Porque alguém falou, então eu também vou enfatizar. Muito cuidado com isso, que a boca sua que profetiza contra os outros volta contra você. Cuidado com a fofoquinha. Sabe a fofoquinha? Alguém chega falando, você viu o que fulano fez? A pergunta você fala assim, ó, você passou pelas 3 peneiras? Aquilo que você vai falar da pessoa vai melhorar ela? Vai fazer ela ter um passo melhor na vida? Vai trazer felicidade para você e para a vida dela? Não, então não precisa falar, não. Eu não quero nem saber. Se você vai comentar mal da pessoa para mim, para quê? O que você ganha com isso? Você conhece essa pessoa? Não, mas eu vi o corte da internet, eu vi não sei o quê, fulano falou para mim, e eu tenho certeza que fulano não vai mentir. Perde seu tempo, não. Vamos falar de coisa boa, vamos falar vamos falar de sucesso de quem está vencendo, de quem está crescendo, de quem melhorou, de quem evoluiu, quem passou na faculdade. Vamos começar a mudar o assunto, porque é assim que acontece. A fofoca vai criando o hábito das pessoas falarem, das pessoas que nem conhecem. Por isso, e as pessoas amam isso, por isso que hoje na internet eles brigam, bate boca para falar, fulano
Arrumou treta com ciclano. Vai lavar um monte de bobo, ficar vendo lá. Deixa eu ver que a treta. Deixa eu ver o pau quebrando entre eles. Deixa eu ver um humilhando o outro. Infelizmente, gente, as pessoas, aqueles programas de televisão que mais bomba é tal de balanço geral, é nego sendo preso, é nego sendo morto. Infelizmente. Isto tu vistes, o Senhor, não fiques em silêncio, ó Senhor, não fiques longe de mim. Agita-me e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, ó Senhor, meu Deus, de acordo com a sua justiça, e não deixe que se regozijam sobre mim. Não os deixe dizer em seus corações: ah, se nós tivéssemos. Não deixe dizer: nós o engolimos. Significa, olha que interessante, Deus, eu posso estar errado, mas eu não quero permitir que o outro me julgue. Eu não quero permitir que outros façam de mim o que eles bem querem, mas eu permito ao Senhor me corrigir, mostrar para mim que eu realmente estou errado e onde eu estou errado, porque pelo Senhor eu corrigirei. E eu estou afirmando agora que eu também sou capaz de cometer falhas, mas eu só estou permitindo que o Senhor me corrija, não que os meus inimigos se regozijem com isso. Não é um aprendizado muito legal? Não é uma forma de começar o nosso dia aprendendo como falar com Ele, sabendo que somos atacados, pedindo a sua proteção, mas também reconhecendo se há uma forma se o Senhor está querendo usar uma forma de me corrigir, corrija o Senhor, não eles. Eu quero que o Senhor me corrija. Que eles sejam envergonhados e confundidos juntamente com os que regozijam com a minha mágoa. Que eles se vistam de vergonha e desonra os que se magnificam contra mim. Deixe eles gritarem de alegria e sejam felizes aquele que favorece a minha justa causa. Sim, que eles digam continuamente que o Senhor seja magnificado, porque tem prazer na prosperidade do seu servo. Olha, que eu falei, vamos falar de coisa boa, vamos comentar de coisas que o outro está prosperando, vamos emanar para o outro que há de melhor, vamos pedir a Deus pela vida de fulano, por mais que eu veja que está acontecendo algo grave com ele, vamos pedir para que tenha solução. Olha que diferente. Vamos pedir para aquela família que está passando necessidade, que perdeu uma pessoa por algum motivo, que ela se fortaleça e não ficar focado. Você viu que o fulano morreu por causa disso, porque mataram por causa disso, ele adoeceu porque fez isso. É sempre um dedo apontando e 7 apontando para a gente. E minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. Acabou. Acabei de falar da gente louvar e ele finaliza que a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todos os dias. E olha que interessante, vou pegar o computador que eu deixei ele de noite sem carregar e esse tempo que eu estava lendo a Bíblia eu deixei ele ali carregando. Eu vou pegar para antes, eu vou anotar aqui a nossa passagem e vou... Obrigado, Senhor. E vou escrever ele aqui e eu pego ele lá pra gente. Olha só, que todos os dias, só para você, não deixe de anotar não, tá, gente? Que todos os dias eu busque a proteção para as batalhas espirituais e que eu sempre agradeça a Deus por somente Ele me julgar e que minha língua só fale aquilo que abençoa e bendiz. Então, que a gente busque a nossa proteção espiritual, que ela esteja sempre conosco, que a gente entenda que isso é uma constância, que eu peça a Ele, que Ele me corrija. Se o Senhor está querendo fazer alguma coisa, se o Senhor está querendo pedir alguma coisa, então se não vem do Senhor, está repreendido em nome de Jesus.
retira daqui nesse momento, me fortaleça com a sua presença, porque eu sei que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então, Pai, se tem algo que o Senhor quer me corrigir, corrija o Senhor. Eu estou de coração quebrantado para que o Senhor faça o que for melhor por mim. Entende a diferença? Essa é a diferença de quem quer realmente buscar com Ele um relacionamento mais íntimo e entregar nas mãos de quem é justo e é o nosso Criador aquilo que realmente vai fazer para a gente o melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Não vai ser diferente. Não é todo dia que você levanta feliz e contente. Não é todo dia que a sua alma vai estar regozijando de prazer. Eu só quero te pedir uma coisa. Não permita que a sua alma entre na zona de conforto, de tal forma a ponto de se entregar nessa batalha espiritual e deixar que os espíritos que querem mandar mais energia para você ganhem essa batalha. Mas também compreenda que o seu corpo e sua mente também precisam ser treinados por você. E eles também podem se entregar para essa batalha, deixando todos os seus hormônios ou que pode te manter feliz para baixo. Então, crie você um movimento para que pelo menos ele, o corpo e a mente, estejam fortalecidos nessa batalha. Porque aí, corpo e mente forte, a sua alma vai estar fortalecida. Agora, peraí que eu vou ali só pegar o meu computador para a gente começar a nossa aula, tá? Fica um pouquinho aí. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Aqui não tem esse negócio de, e agora? O computador acabou a bateria, então eu não vou fazer live. Que como é que eu vou levantar na hora que eu estiver falando? Você levanta e vai lá e pega o que você tem que pegar e acabou. Você não pode deixar de fazer o que você tem que fazer. E olha para vocês verem como é que a gente vai começar hoje. Ontem falamos de micro resultados e agora a gente vai falar o seguinte: não existe semana sem resultado. O corpo só pode ser forte, Aninha, se você trabalhar ele no exercício físico. Não tem jeito de ser diferente. Praticando algum esporte ou criando formas de experimentar talvez esportes que você nunca fez, fortalecendo ele. Quando você fortalece ele em movimento, você fortalece sua mentalidade. Como eu fortaleço a minha mente? Buscando conhecimento. Lembra disso? Final aula. Conhecimento, entendimento ou sabedoria, que é colocar esse conhecimento em prática, e instrução, que é instruir as pessoas com aquilo que eu aprendi. Esse é o ciclo completo. Fortalece a mente, fortalece o corpo. Corpo também eu fortaleço com uma boa alimentação. Ele não é a nossa melhor máquina, então quanto mais eu favoreço ele com boas alimentações, porque eu sei que vai causar bem para ele, eu vou fazer dele mais forte, e a mente mais forte também. Tudo que eu faço bem para um, eu faço bem para outro. Faço bem para minha mente, faço bem para meu corpo. Faço bem para meu corpo, faço bem para minha mente. E os dois fortalecidos dão força para a alma ficar mais forte. Vou dar um exemplo para vocês. Esse ano eu tirei açúcar e álcool do meu ano. Tem sido muito diferente. É como se fosse um jejum de coisas que, vamos falar assim, são necessárias? Não são. Não são. É necessário açúcar na minha vida? Não é. É necessário álcool na minha vida? Não é. E até engraçado falar que a gente abriu mão disso, né? Eu cortei isso da minha vida. Mas é porque não é que fazia parte, graças a Deus, que fazia parte, álcool fazia parte da minha rotina. Não. Mas os finais de semana a gente sempre tomava um pouquinho ali, um pouquinho lá. E isso já não estava me fazendo bem também. Então, já estava uma hora que eu estava assim, tendo desprazer de tomar porque eu queria me socializar, talvez. E eu vou te falar a verdade, eu tenho ido para todos os lugares me socializar e tem sido muito mais interessante estar ali lustro, sabendo que hora que eu estou, que horas que já cessou para mim aquele momento ali, eu me divirto, eu vou rir com o pessoal, a comida tem mais prazer, o papo tem mais prazer, eu não sei te explicar, tá diferente. Estou fazendo um julgamento para mim, não para os outros, tá? Não acho nada de estranho das pessoas tomarem seu vinho,
A pessoa acha que a pessoa não deve passar do limite, mas cada um é com cada um, né? Já passei várias vezes do limite já e não foi bom. Falar que foi bom não foi. No dia seguinte você está um caco. Então eu estou arrebentando meu corpo. Mas eu tenho que falar uma coisa interessante para vocês. O açúcar, eu acho que também está fazendo um efeito muito bom não estar usando ele. Eu sinto que o açúcar me julgava muito para baixo, porque o açúcar baixo, dá uma baixada. Ele dá uma, sabe, uma relaxadinha na gente, parece. Ele dá uma acalmadinha na gente. Então, eu não sei se ele tirava uma energia ou, sei lá, alguma coisa diferente. Eu tô com uma energia muito diferente esse ano. Eu tô com uma disposição muito diferente esse ano. Então, assim, são os dois itens que eu tirei da minha vida, foram esses. E exercício eu continuo fazendo. Então, fortaleceu? Eu creio que sim. Eu não estou me vendo. Você imagina, eu tenho até o final do ano com esse meu propósito. Eu não sei como vai ser. Se quando virar um ano, se eu vou querer. Eu não sei, sinceramente. E eu não estou pensando nisso também não. Eu estou curtindo a jornada. E no curtir a jornada eu estou percebendo isso, tá? Eu estou fazendo com vocês aqui agora é o quê? Eu estou fazendo da minha vida um testemunho. Por que eu estou fazendo isso? Porque o que é bom para mim, eu vou querer compartilhar. O que é bom para você, você compartilha. O que realmente está te fazendo bem, você é capaz de compartilhar com outro. Você é capaz de falar assim, olha, se eu te contar uma coisa, eu estou vivendo uma experiência diferente porque eu determinei no mês passado para cá fazer isso, eu queria compartilhar isso com você. Falando, está acontecendo isso comigo, está sendo muito legal. A pessoa fala, que legal, vou pensar em fazer isso também. Quando eu falo com as pessoas que 10 páginas do livro vão virar 3.650 páginas, na verdade eu faço assim, eu falo com as pessoas assim, gente, esse ano durante um período de um ano agora, eu determinei que eu quero ler 3.650 páginas. Nossa, mas você vai ler isso tudo? Aí eu falo assim, são 10 páginas por dia. Ah, olha que legal. E é mesmo, você tem razão. 10 páginas por dia dão 3.650 páginas. Gente, eu pergunto a pessoa assim, imagina quantos livros a gente não vai ler. Imagina quando você lê 10 páginas apenas, o quão força você tem para poder anotar conhecimento. Eu estou entrando na prática da sabedoria, que é anotando, colocando para fora o que eu aprendi, e agora eu posso te ensinar. Porque tudo que está aqui no meu caderno, tudo que está aqui anotado, são vários cadernos, está virando aula para você aqui. Eu não estou desperdiçando meu tempo na minha produtividade de ler sem colocar aqui, para que vocês possam ter acesso. Então, tudo que está escrito está virando para vocês a aula aqui. Por isso que nem um dia repete aqui com vocês os nossos assuntos. Então, assim, quando você pensar que hoje, por exemplo, nós estamos falando aqui agora de Salmo 35. Salmo 35, as más línguas falam da gente sem com que a gente possa defender. As más conversações corrompem os bons costumes e as más companhias também. As más conversações corrompem os bons costumes e as más línguas também. Então, a pergunta hoje é, eu gosto de ter bons resultados. Eu estou trabalhando na minha vida porque não vai ter semana minha sem resultado. Vou aproveitar melhor para fazer as coisas em pequena escala, em alta produtividade. Presta atenção nisso. Então, se eu leio só 10 páginas de um livro, eu vou ter mais tempo para anotar. Porque eu já determinei que eu não vou ler 30, 40. Eu leio 10. Nessas 10, eu quero deixar um resumo dessas 10 páginas. Ok. Vou estudar 25 minutos. 25 minutos atentos, extremamente produtivos. Todos os dias, quantos minutos dá até o final do ano? Então, a minha semana já tem esse pico de produtividade. Agora vamos encaixar o nosso trabalho do dia a dia. Agora vamos encaixar um exercício aqui. Vamos encaixar a nossa vontade de eliminar algo que está fazendo mal para o nosso corpo. Vamos começar a orar, igual a gente está fazendo agora de manhã. Entendimento buscando algo que foi escrito há milhares de anos para poder ser o nosso manual da nossa vida, que é a Bíblia. Quantas pequenas atitudes são encaixadas no meu dia que vão me fazendo vencer? O passado, ele vai ficar lá fora, é história, mas eu resolvo ele. O meu presente, eu governo nele aqui agora e eu mantenho a rédea determinando como eu devo ser produtivo. E o meu futuro,
eu vou testando aqui na mentalidade o que eu realmente quero. Eu já falei isso com vocês. Se a gente for colocar em percentual, a melhor forma de pensar é 10% de passado, para eu lembrar do que eu fiz de errado, para eu não fazer agora no meu presente. 70% de presente e 20% imaginando como pode ser no futuro. É o alvo. Declaração de vida, eu tenho um alvo. Esse alvo, se eu não perco ele de vista, eu vou curtir a minha jornada aqui, mas lembre-se, ele não é a fonte de salvação. Eu só não estarei feliz quando estiver lá, eu estou só de olho nele. Eu não tiro o olhar dele, porque quando eu estou com o olho nele, todas as minhas atenções voltam e toda a minha energia concentra para que aquilo atraia e aconteça comigo. Tudo é frequência. Tudo é energia. Você pode negar isso quantas vezes você quiser, mas tudo é frequência e ela só é promovida e produzida se eu ajo. Então, se eu falo, se eu ando, se eu caminho, se eu faço exercício, se eu faço uma leitura. Eu vou até te falar uma coisa que você vai gostar agora. Você pode sim usar sua rede social. Quem que está ali que é importante, que está falando algo importante para você? Que vai fazer uma coisa bacana para o seu dia? Você pode demais ver um filme, você deve. Mas o que esse filme está te trazendo de um bom recado para o seu dia? Eu quando vou ver um filme, eu falo assim, o que isso quer me mostrar aqui, pai? Eu vou ver. Aí eu vejo, choro, eu choro. Eu choro, me emociono. Aí eu comento com as pessoas aquilo que me marcou. Aí eu venho aqui, eu vou lá na rede social com vocês aqui e falo, gente, hoje aconteceu isso no filme e tal. Gente, eu faço isso todas as vezes. Glorinha, você também faz isso também? Então, eu só tento, eu faço, né? Eu concentro a minha energia naquilo que realmente vai me trazer muito resultado. Olha só, eu coloquei um negócio aqui quando eu tenho um tempo atrás que eu achei muito interessante, é o seguinte, minha cobra, minha língua, trabalha de pedreiro em construção. Por que eu coloquei isso aqui? A minha cobra, minha língua, trabalha como pedreiro em construção. Significa, se não for para edificar, fica caladinha. Eu fui te falar demais, eu já fui fofoqueiro demais, meu Deus do céu, eu sou assumido, eu já fui muito fofoqueiro. Muito de leve trás. Nossa, mas eu não tinha assunto com os outros, eu chegava contando a vida dos outros. Eu não tinha assunto, eu chegava falando. E eu percebi que isso era ruim. E eu percebi que o melhor é eu ficar calado. Se eu não tenho nada para falar, nada para acrescentar, por que eu vou falar alguma coisa? Se eu posso observar. Não é que eu vou sentar com uma pessoa, ficar na frente dela e ficar olhando para ela assim. Mas você vai falar da Samuel? Não, vou não. Vou não, porque eu só tenho para falar mal dos outros. E eu não quero falar mal de ninguém, então fala da sua vida aí. Tá sendo assim. Porque a língua é uma cobrinha. Não tem jeito. Essa língua sua aqui é uma cobrinha. Se deixar, fica falando ali, você fica jogando cobrinha nos outros. Você ficou aquela serpentinha, caçando, para pegar os outros aí, ó, jogando veneninho nos outros. Então segura ela, segura a linguinha, deixa ela ficar botando semente ou botando veneno nos outros. Então, se ela virar um pedreiro em construção, então, ó, minha cobra, minha língua, trabalha de pedreiro em construção, porque se ela estiver edificando alguma coisa, está ótimo. Quando eu falar de coisas que eu não gosto, eu viro escravo dessas coisas. Quando eu falo de coisas que eu não gosto, eu viro escravo dessas coisas. Repara isso. Você vai falar de alguma coisa que você não gosta. Você vai promover uma energia que você não vai te fazer bem. Você vai profetizar isso. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, não sei se foi, um sócio meu falando assim, nossa, nós temos que trabalhar pelo menos para empatar. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Ele falou, que isso, Samuel? Eu falei, bicho, você tá doido? Nós estamos trabalhando esse tanto, você fica pensando na sua cabeça para a gente empatar. Nós temos que trabalhar para virar. Não está certo. Nós trabalhamos, na verdade, para virar. E agora, na reta final, você vai falar que nós vamos empatar? Você já está jogando a toalha, nem chegou o dia do negócio. Desculpa, você tem razão. O tempo todo eu vou repreender e vou sim julgar algo que seja construtivo. Então eu vou ficar calado. Se for para me somar com a fala dele, não está certo. Puxa, nossa, então vamos fazer conta aqui. Como é que a gente faz para empatar? Qual que é, pelo amor de Deus, um número para a gente empatar? Não, eu vou pensar nisso. Eu não vou promover isso. Eu preciso acreditar que se eu seguir toda a cartilha, se todos os indicadores forem praticados, eu preciso confiar nele, que o resultado que vai vir é aquele que tinha que vir.
Posso ficar chateado, posso ficar triste, mas eu jamais vou maldizer a ele. Vou falar, tá bom, pai, alguma coisa o senhor está querendo dizer com isso. Alguma coisa a gente errou, ou esperamos um momento errado para fazer isso, ou poderia ter feito mais alguma coisa, então mostra para a gente o caminho. Mas eu não vou reclamar. Ó, eu preciso falar uma coisa com vocês aqui. Eu não vou citar nome e não vem com esse negócio de querer me perguntar que eu não vou falar, que eu não posso falar. Mas eu quero falar de fatos com vocês. Causa e efeito. Eu estava para entrar num lugar com a minha empresa para trabalhar. E Deus maravilhosamente me colocou em outro lugar sensacional. Eu estou muito agradecido essa semana. Eu até contei para vocês que um item fortíssimo da minha declaração se materializou. Mais uma vez, um item que eu não tirei o alvo materializou. E olha que nas minhas ações, nos indicadores que eu usei para chegar nisso, não veio através disso, veio de uma surpresa muito boa, mas é claro que eu emanei energia nisso. Claro que eu foquei nesse equipamento para estar com ele, com a minha empresa trabalhando, minha da Vanessa. E agora, com a honra e a glória do Senhor, nós vamos estar trabalhando nesse equipamento. Quando a gente começar lá e tiver efetivado, eu conto para vocês aonde é. Mas eu quero dizer o seguinte, outro equipamento, eu iria começar em outro equipamento lá em São Paulo. E eu não comecei. Quando começou a travar, eu falei assim, não maldiz, tá? Fiquei chateado, fiquei triste, porque eu achei uma sacanagem, porque a gente trabalhou lá na época da construção, estava em obra, a gente atendeu lá na baixa. Isso significa, no baixo movimento, no que estava ruim, eu coloquei toda a energia da minha empresa lá, tomando prejuízo para atender eles lá, falando assim, ó, tô aqui com vocês na alegria, na tristeza, e quando for bom a gente está junto também. E na hora de ficar bom, eles viraram as costas para mim e me tiraram, tá tudo certo. Eu podia ter colocado mais energia naquilo para poder virar aquela conversa e fazer aquilo acontecer. Algo falou no meu coração, para por aqui. Eu tô te tirando dali. Eu senti isso, tá? Vocês lembram lá atrás da construção, quando eu fui pegar, que eu tenho as lá para trás, eu contei isso. Eu peguei, na verdade, uma obra grande para fazer, e quando eu peguei essa obra, na hora de assinar, a pessoa quebrou um princípio na minha frente ali, e aí meu coração falou, desfaz esse contrato, rasga esse negócio, não faz isso aí. Eu fui seguir, foi a pior e a melhor experiência de crescimento espiritual que eu tive na minha vida. Eu segui em frente quando eu não deveria ter seguido, eu devia ter confiado e não feito. Mas eu fiz, já está feito, eu cresci, estou aí pagando até hoje pelo erro que eu cometi, mas tem corrigido a cada dia e está tudo certo, vida que segue. Aprendi. E esse momento desse equipamento foi a mesma coisa. Eu travei e falei, não, se não é para ser, não vai ser. Se é para eu estar lá, quem vai me colocar lá é o Senhor. E talvez nem seja com essas pessoas que estão lá, vai ser com outras pessoas. Ou vai ser de outra forma. Que eu vou estar lá um dia, se for a vontade dele, eu vou estar. Resumidamente falando, eu tenho tido notícias de coisas que não estão deixando lá andar. Mas isso é por sua causa, não estou dizendo isso. Estou falando, olha quando a gente confia como as coisas acontecem. Lá era para ser uma coisa que era para já estar funcionando, era para estar fluindo e está tendo problema um atrás do outro. Inclusive de várias outras coisas lá. Eu podia estar no meio daquele negócio, estar na angústia danada agora, com minha equipe toda lá, com equipamento investido e tudo mais. Olha quanto ele é bom. Olha quando a gente escuta a alma da gente e quando a gente começa a profetizar coisas boas, quando a gente confia no sentimento que está no nosso coração, como que as coisas fluem na nossa vida. Então olha só, a minha boca pode ser um garçom do reino, só servir o reino. Se eu posso falar coisas que vão reinar, que vão trazer coisas boas, então use ela para isso. Como igual um garçomzinho servindo, a cobrinha vai construir, em vez de ela ser cobra, ela vai ser uma construtora, ser um pedreiro. E na hora de falar algo, que ela seja um garçom para servir. Vamos servir as pessoas, vamos falar o que é melhor, vamos edificar. Repara que eu contei um caso todo para vocês, eu não expus pessoas, não expus equipamento, falei nada de ninguém. Eu só contei um fato, falando de mim, como eu agi e como você deve agir. Quando algo travar o seu coração, é Deus falando. A chave, tá? Sou dono, olha, lembra disso. Eu quero que você anote essa chave que eu vou te dar aqui agora. Isso é uma chave de uma porta que você não pode nunca mais fechar na sua vida. Sou dono do que calo e escravo do que falo. Guarda essa chave para você nunca mais esquecer ela. Eu sou dono do que calo
e escravo do que eu falo. A fala é a força maior que você tem no seu mundo. Por isso que eu falo, treine a sua mente com a sua fala. Promova frequência com a sua fala. Edifique pessoas com a sua fala. Edifique a sua vida com a sua fala. Então, a fala, a sua fala, ela tem muita força. A sua fala edifica. Então, sou dono do que calo e escravo do que eu falo. A língua não pode ser livre. Não pode. Pensa nisso. A sua língua não pode ser. Eu não tenho o direito de falar das pessoas, por exemplo, quando elas não estão presentes. Eu não tenho direito de expor um amigo meu que me contou alguma coisa muito pessoal só para fazer uma fofoquinha, porque eu não tenho assunto. Eu não tenho direito de maldizer a mim mesmo. E eu não tenho direito de maldizer o outro. Eu falo sim, tá? Eu falo, de vez em quando eu falo. Mas eu tenho tido essa coisa, meu Deus, perdão, xinguei. Ai, perdão, desculpa, pai, falei mal. Eu falo assim, porque eu repreendo esse impulso. De verdade, eu repreendo. Hoje, nessa aula de hoje, já está acabando, já vamos parar por aqui. A aula de hoje, olha para vocês verem como que Deus é maravilhoso com a gente. A aula de hoje, a gente se prendeu num assunto onde Davi falava das pessoas que promoviam, da espiritualidade que atacava ele, das pessoas físicas que atacavam ele. Mas ele também falou, eu também posso estar errado, me corrija. Permaneça que a minha fala e a fala deles sejam para edificar. E aqui na aula de hoje, Jesus, incidentemente, a gente fala do poder que a gente tem de fazer o melhor da nossa semana para ter bons resultados, linkando com a nossa aula de ontem dos micro resultados, e a gente começa a falar de conversa, da língua que constrói, da língua que destrói, de ser dono e governo. Eu sou dono daquilo que eu calo e ser escravo daquilo que eu falo. Eu acho que a aula de hoje, eu tenho certeza que a aula de hoje vai te marcar, porque você vai começar a repensar todas as vezes agora, que você for estar numa mesa ou estar com pessoas, você vai pensar muito antes de abrir essa boquinha sua, e você vai lembrar que essa sua fala não for para edificar, você vai governar nela e vai ficar caladinho. E se for para edificar, você vai abrir sua boca. Você vai lembrar que a sua frequência, ela vai melhorar a vida das pessoas e a sua, ou ela vai piorar a vida das pessoas e a sua. Obrigadinho por você estar aqui, mas se é verdade, o que você fala do outro, continua, Florinha, porque senão vai ficar na metade. Mas se é verdade... tá, entendi. Mas se é verdade que você fala do outro, passa pelas peneiras, Glorinha. Mesmo que seja uma verdade, o que você está falando vai melhorar a vida do outro? Vai melhorar a sua vida e o seu relacionamento com ele? Vai edificar e vai promover para ele uma bênção, uma glória? Não. Então não fala. Mas é verdade, ok, mas o que essa verdade vai te favorecer? O que essa verdade vai bem dizer e favorecer a vida do outro? Entendeu? Não vai favorecer nada, então melhor não falar. Agora, estou contando uma coisa legal, que um amigo meu, uma fulana, venceu o campeonato, sei lá do que, ou esforçou pra caramba, olha que lindo isso, foi lá e honrou a família dela. Eu vi uma cena aqui do pai abraçando o filho. Gente, tem tanta coisa legal para falar. Se o mundo promovesse só falas boas, de coisas boas, seria muito melhor. Se eu preciso falar para o próximo, família... Eu já entendi. Você está falando o seguinte, acontece um problema de família, você tem que falar do outro, você tem que expor o problema porque ele tem que resolver. É isso. É outra história. Eu estou sentado porque eu estou vivendo um problema com alguém na minha família e esse problema a gente precisa resolver juntos. Então eu vou falar. É outra história. Eu estou falando falar, Glorinha, sem menor sentido, sem menor contexto, que não vai, aquela conversa não é para melhorar ou para resolver algo que está acontecendo na nossa família ou que alguém está promovendo na nossa família. Isso não é para promover algo que vai, de certa forma, edificar.
Se for só para para julgar o vento, não fala. É isso que eu estou falando, entendeu? Mas eu entendi o que você está falando. Fala sim. Não, se for... você tem um problema com a Aninha, ou o tio Tadeu lá, que é nosso tio, falou alguma coisa, ou ele precisa de alguma ajuda, ou pô, tá sofrendo um negócio lá, o pessoal tá xingando ele, tipo, podia, sabe, entrar lá na família e falar, gente, vamos fazer isso aqui, tá chato com o tio Tadeu e tal. Eu sei que ele tá falando algumas coisas que não tá legal, mas também não cabe a gente ficar falando mal dele, e aí vai. Ah, não, o problema é com a sua mãe. Vocês estão na família aí, pô, a mamãe tá fazendo isso com a gente, não tá legal. Vamos lá conversar com ela, entendeu? Isso aí sim, se está me incomodando. Pode falar, deve, mas então por que não falar diretamente com a pessoa? Lembra do exercício? Falo com ela no invisível, descarrego toda a minha energia e começo a balizar a conversa com ela no invisível, sem ver ela, ok? Depois eu vou para a conversa com ela. Mas eu queria, Samuel, na verdade, conversar com alguém antes de conversar com essa pessoa. A pergunta que você tem que fazer, essa pessoa que você vai conversar, sobre aquela pessoa que você quer resolver o problema, ela faz parte do contexto? Ela vive esse contexto com você? Vive, então troca uma ideia. Ela vai saber exatamente o que pode fazer para melhorar. Se ela não faz, deixa quieto, faz a conversa no invisível, vai lá na pessoa e resolve com ela. É a melhor forma de resolver de verdade. Se está te incomodando, entendeu? Turminha, alguma pergunta em relação à aula de hoje? Vocês têm algum questionamento para fazer? Vocês querem colocar alguma coisa aqui para edificar o grupo aqui nosso aqui, levando para as pessoas aqui uma coisa legal? Vocês querem colocar alguma questão aqui da aula de hoje que vai edificar? Não entendi. O que tem? Você está te incomodando no contexto? Não entendi, Glorinha. Não entendi o que você quis dizer no contexto. O que você quis dizer no contexto? Pode falar, primo. Eu tô aqui não só para a Glorinha, tá, turma? Porque a Glorinha, eu gosto dela porque ela coloca a gente aqui na ativa aqui. Vocês podiam ser igualzinho ela, que eu gosto do que ela faz aqui. Ela faz pergunta, isso é importante. A pessoa no contexto. Sim, de novo. Se a pessoa faz parte daquele contexto do que você está falando dela, beleza? E você vai, de alguma forma, resolver a situação com ela, senta, vai para frente. Agora, aquilo não vai resolver, você está falando só para falar, para desabafar, e aquilo, você vai ficar aqui dentro de você de alguma forma. Esse cisto que está aqui dentro de você com essa pessoa, você não falar com ela, não vai resolver. Você vai continuar magoado com ela, chateado com ela do mesmo jeito. Então, se for alguém que for conversar com você, faz parte do contexto, conversa, troca uma ideia, mas chega nessa pessoa e resolve a situação. Entendeu? Se eu preciso desabafar, a pessoa, se eu preciso desabafar com a minha família, pô, claro, com a sua família sim, lógico que sim. Família sempre faz parte do contexto de tudo, ainda mais vocês aí. Ainda mais você com sua mãe e sua irmã. Vocês não são um em carne, vocês não tem nada na vida de vocês três aí que uma não sabe da outra. Devem conversar. E é lindo vocês três. Vocês são bonitinhos demais, vocês três, viu? Aninha, Glorinha e Popola. Vocês não são só mãe e filhas, vocês são as melhores amigas que vocês têm, vocês três aí. As três mosqueteiras. Vocês devem conversar e muito. Viu? Jamais deixar de conversar. O que vocês têm é lindo, tem que ser cada dia mais construído e edificado. Viu? Se é isso que aconteceu, e você deve fazer isso, ainda mais com elas, porque elas sempre fazem parte do seu contexto. Levando em consideração o que eu estou falando aqui, eu sei que, por exemplo, Paula, minha esposa, é muito ligada a Nanda. Muito. Tudo que acontece na vida das duas é muito do contexto das duas. Elas sempre vão conversar de tudo. Uma edifica a vida da outra. Elas são as melhores, elas são irmãs e melhores amigas. Existem famílias o tempo todo que tem isso. São muitos amigos, falam de contexto. Para vocês poderem melhorar algo, ok? Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Quero orar por vocês, agradecer o nosso sábado, dizer que foi maravilhoso esse dia de vocês aqui, esse sábado, que seja edificado todos os dias. Permita-me orar por você. A Ti rendo graças ao Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Renova aqui agora a minha identidade, o meu propósito, e parei o meu espírito com o Seu Espírito. Que ele seja, o Seu Espírito governe sobre o meu espírito, sobre a minha alma, e que meu corpo e minha mente, os nossos corpos e nossas mentes, possam literalmente ser governados dessa forma. Eu emano sobre todas as pessoas que aqui estão e sobre a minha família a Sua proteção. Que possa ser protegido todos os dias, como diz Davi no Salmo 35,
no nosso mundo espiritual, mas que também, Pai, a gente seja iluminado quando a gente tem que ser corrigido pelo Senhor, e que somente o Senhor possa nos corrigir e que a gente possa ser melhor para a gente e para o outro todos os dias. Obrigado por esse sábado brilhante, por todas as famílias que aqui estão. Obrigado pela energia desse dia, obrigado pelo amor do amanhecer, pela glória de estar aqui abençoado todos os dias pela luz do sol, pelo meu caminhar, pelo meu falar, pelo nosso ouvir, por tudo de maravilhoso que nós estamos aqui fazendo. Que seja abençoado hoje e sempre, em nome de Jesus, e que nossa língua seja um pedreiro todos os dias, e que a gente nunca seja escravo do que fala, mas que a gente governe no que a gente cala, para que a gente possa ouvir mais do que falar, porque quando a gente abrir a boca seja para edificar. Obrigado, Senhor. Amém. Esfrega suas mãos, bora para ação, que seu sábado seja maravilhoso. Hoje eu tenho um evento aqui em Goiânia para entregar, que é uma feijoada com neguinho da Beija-Flor, e vai ser maravilhosa. Eu espero que vocês façam um dia sensacional, um fim de maravilhoso também, Ana. Gratidão, Aldinei, sempre bom, meninas, estar com vocês aqui, viu? Glorinha, a mozão que entrou, não sei se ela continua por causa das crianças lá em casa. Obrigado pela presença de vocês. Sábado a gente aqui junto, é muito bom saber que eu vou acordar e vocês vão estar aqui comigo, viu? Beijo para vocês, beijo, prima, fique com Deus. E até amanhã, sim, mesmo tendo evento hoje, amanhã eu tô aqui com vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.